conversar um pouco com você nessa noite sobre um tema que eu acho que pode fazer diferença na nossa vida. Alguns momentos definem o rumo da nossa vida para sempre. E o fato é que muitas vezes a gente tem dúvidas e perguntas são feitas todos os dias para a gente responder. Que faculdade eu devo fazer? Com quem eu devo me casar? Devo ter um filho? Devo ter outro filho? Vou morar nessa cidade ou em outra? Vou ficar nesse emprego, vou me arriscar e vou tentar um outro? São tantas perguntas que surgem na nossa mente, tantas decisões que a gente precisa tomar todos os dias. Decisões simples, decisões complicadas, perguntas simples, perguntas difíceis. Mas o fato é que tomar decisões é sempre muito sério, principalmente quando decisões são muito importantes e podem interferir no nosso futuro. Uma decisão errada pode trazer consequências para o resto da vida, não é verdade? Então eu acredito que assim como você certamente tem no seu coração o desejo de saber como tomar decisões certas. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje, como tomar decisões certas. Eu gostaria muito de que toda vez que eu tivesse que tomar uma decisão, toda vez que eu tivesse uma dúvida no meu coração, eu tivesse a resposta, né? E o interessante é que quando Deus nos fez, Ele sabia dessa necessidade que a gente teria de tomar boas decisões. Ele sabia do nosso desejo de tomar boas decisões. E quando Deus nos fez, Ele nos fez com algumas engrenagens, com algumas capacidades, que a ciência chama de engrenagens. A ciência não diz que foi Deus que fez, né? Mas a gente sabe que foi Deus que fez. E a ciência comprova que Deus nos deu 3 engrenagens principais que nos ajudam a tomar decisões. A primeira engrenagem é o que a gente conhece como instinto, que é aquela capacidade que a gente tem de pensar rápido. Como nessa imagem, você está dirigindo, alguém atravessa a rua, um carro vem na sua direção e você tem que tomar uma decisão e você não tem tempo para pensar. Então você age por instinto, imediatamente você vira o seu carro, não importa o que vai acontecer, na hora você nem sabe bem se está vindo outro carro naquela direção, mas você tem que agir rápido. E o instinto, ele serve para preservar a sua vida. Não importa o que vai acontecer, mas o que você tem como objetivo, quando você toma uma decisão por instinto, é a defesa da sua vida, é a sua proteção sempre. Então, para que serve o instinto? Para ajudar você a tomar decisões no presente, decisões imediatas que você não tem tempo de pensar. E o instinto tem o objetivo de preservar a sua vida. Então, Deus nos deu instinto para a gente poder se proteger. Outra engrenagem que Deus nos deu foi o que a gente chama de experiência. Experiência é uma engrenagem que Deus nos deu para nos ajudar a tomar decisões também no presente, só que baseadas no passado. A engrenagem da experiência é aquela que você usa quando você tem que tomar uma decisão e aí você não sabe o que fazer e automaticamente você tem lembranças de decisões que você tomou no passado e aquela experiência que você teve no passado te ajuda a decidir se você vai ou não por aquele caminho, se você faz ou não aquilo que você deseja fazer. Então, isso aqui em algumas situações, você não tem isso racionalmente muito certinho na sua cabeça. No passado eu fiz assim, mas você consegue ter a sensação rápida, boa ou ruim, quando você está diante de uma decisão a tomar. E o que você experimentou no passado te ajuda a tomar uma decisão melhor no presente. Então, Deus nos deu essa engrenagem da experiência. Mas Deus também nos deu a engrenagem da razão. A razão, ela é usada para te ajudar a tomar decisões mais importantes na sua vida. Decisões que vão definir o seu futuro. Compro ou não compro uma casa? Compro ou não compro um carro? Caso ou não caso com essa pessoa? Vou ter mais um filho ou não? Vou ter um filho ou não vou ter? Decisões que vão definir o seu futuro. Então, a razão é aquela que faz as contas, que calcula, que observa prós e contras e que avalia o que é melhor para o seu futuro. Deus nos deu essas 3 engrenagens, entre outras, que nos ajudam a tomar decisões. E todo ser humano tem essas 3 engrenagens básicas para tomar decisões no dia a dia. Agora, essa capacidade que a gente tem dessas 3 engrenagens que a gente viu aqui, que é o instinto, a experiência e a razão, elas foram nos dadas por Deus.
Mas por que que mesmo Deus nos dando essas engrenagens, por que que Deus mesmo nos dando essas capacidades, a gente ainda tem dúvidas na hora de tomar decisões? Eu não sei você, mas eu já me vi em situações em que eu tinha tanta dúvida, que eu tinha que tomar uma decisão importante, eu tinha tanta dúvida de qual direção tomar, que o que eu desejava mesmo é que Deus tomasse a decisão por mim. Você já teve uma sensação dessas? Que por que que Deus simplesmente não vem e decide por mim? Por que que Deus simplesmente não resolve essa situação e me mostra exatamente o que fazer ou faz por mim? Você já sentiu isso? Essa necessidade de que Deus realmente interferisse por ser uma decisão tão importante e você está se sentindo tão perdido? E a gente tem essa capacidade que Deus nos deu, mesmo assim a gente tem as dúvidas, como eu disse, e mesmo assim muitas pessoas desperdiçam a vida ou muitos anos da vida por causa de decisões erradas que tomaram no momento impensado da vida. E o fato que a gente precisa entender é que mesmo que Deus tenha dado a todos os seres humanos 3 engrenagens que nos ajudam a tomar decisões, essas engrenagens serão apenas engrenagens se nós não incluirmos Deus na nossa vida. Deus te deu capacidade para tomar decisões, mas na verdade o desejo inicial de Deus, o desejo principal de Deus é se relacionar intimamente comigo e com você, é caminhar conosco numa intimidade tão grande que Ele nos oriente, que Ele nos guie, que Ele nos ajude a entender essas engrenagens que Ele nos deu, para que a gente possa tomar decisões certas, para que a gente possa tomar decisões de fato com sabedoria. Então o maior desejo de Deus não é que nós tomemos decisões. E aí a pergunta fica, por que a gente toma decisão errada se Deus quer me ajudar a tomar decisão? Por que a gente toma decisão errada se Deus vê o meu coração e sabe que eu quero acertar? Você não vai conseguir tomar decisões certas se Deus não for primeiro no seu coração. Você não vai conseguir tomar decisões certas se você não depender da ajuda de Deus para te orientar a tomar as decisões. Não basta você ter as engrenagens de Deus, você precisa muito mais do que isso, se envolver com Deus que te deu engrenagens. Quando a gente envolve Deus, quando a gente inclui Deus no momento de tomar as nossas decisões, quando Deus faz parte da nossa vida, a gente avalia a importância de investir tempo em oração. A pessoa que inclui Deus no relacionamento, na vida dela, investe tempo em oração e sabe que orar é importante para tomar uma decisão. Essa pessoa, ela também sabe que é importante avaliar o que a Bíblia fala a respeito de uma decisão que ela tem que tomar. A pessoa que deseja incluir Deus numa decisão, ela se sente submetida à orientação do Espírito Santo e ela quer que o Espírito Santo oriente o caminho dela. A pessoa que inclui Deus também observa as circunstâncias e sabe que Deus fala através das circunstâncias. E aí Deus usa nas circunstâncias, Deus usa também conselhos de pessoas sábias para ajudar você a tomar decisões. E aí Ele vai usar aquelas engrenagens naturais que Ele te deu, da experiência, da razão, para você avaliar o conselho das pessoas, para você avaliar as circunstâncias. Ele vai te dar sabedoria para usar o que Ele naturalmente te deu, junto com o bom senso. Talvez falando assim pareça simples, mas na prática nem sempre é tão simples tomar boas decisões, nem sempre é tão simples acertar nas decisões. Então o que a gente precisa entender? Qual é o caminho para tomar decisões certas? Eu diria que não existe uma fórmula mágica, mas que existem alguns conselhos que a gente pode encontrar na Bíblia. A Bíblia nos ensina a tomar decisões certas. E eu encontrei na palavra de Deus 2 conselhos que eu posso te dar para ajudar você a tomar decisões certas. Se você for pesquisar na Bíblia, você vai encontrar muitos outros, mas para simplificar e para te ajudar a dar o primeiro passo, para que você a partir de hoje consiga tomar decisões certas, mais do que você já tem tomado até hoje, para que hoje você caminhe com sucesso, eu quero te dar 2 conselhos, eu quero te dar 2 dicas de como que você pode tomar decisões certas. Primeiro, tomo decisões certas através da renovação da minha mente. O que renovação de mente tem a ver com tomar a decisão certa? Tudo. Por quê? Porque apesar de você ser um ser humano criado por Deus,
Apesar de você ter recebido de Deus essas 3 engrenagens que te dão condições de tomar decisão, a sua mente, a minha mente é limitada. Se eu pegar a minha mente e comparar com a mente de Deus, a minha mente é muito limitada. A mente de Deus, ela é muito além da nossa mente. A capacidade de Deus vai muito além da nossa capacidade. E isso me ajuda a chegar à conclusão de que toda vez que eu tentar tomar uma decisão, usando a minha capacidade, usando a minha inteligência, eu não vou conseguir tomar uma decisão certa. Na maioria das vezes, não vou conseguir. Eu, por experiência própria, já tentei tomar várias decisões da minha cabeça, do que eu achava certo, fazendo avaliações, usando a razão. Mas sem a ajuda de Deus, definitivamente eu não consigo. E eu acredito que a sua história não é diferente da minha, porque eu creio, de fato, que sem a ajuda de Deus a gente não consegue tomar decisões certas. E quando você pensa nessa questão de mente renovada, a primeira coisa que você precisa entender: a minha mente é limitada, a mente de Deus é avançada. Para eu tomar decisões certas, eu preciso levar em consideração a sabedoria de Deus, a inteligência de Deus, a mente de Deus. E aí a gente chega à conclusão de que o conceito de Deus é diferente do nosso, que o pensamento de Deus é diferente do nosso, que às vezes o que eu acho certo, Deus acha errado, às vezes o que Deus acha errado, eu acho certo, e que se eu de fato quero tomar decisões certas, eu preciso abrir mão do que eu acho certo e colocar na minha vida o que Deus acha certo. Então isso é a mudança de mente. A Bíblia diz em 1 Coríntios 1:20, Deus tem mostrado que a sabedoria desse mundo é loucura. Então não pense que você é sábio porque você estudou demais, não pense que você é inteligente porque você tem grandes diplomas, vários diplomas. A inteligência, a sabedoria desse mundo é loucura para Deus. Deus não considera isso importante. Então, para você tomar decisões certas, você tem que partir do princípio de que é Deus que vai te orientar e é Ele que sabe o que de fato é certo. Outro texto que confirma essa limitação da nossa mente e reafirma a grandiosidade da mente de Deus é Provérbios 3:5, um texto que eu sou particularmente apaixonada, que diz: confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Por mais inteligente que eu e você sejamos, a nossa inteligência é mínima diante da inteligência de Deus. Então esse texto está dizendo para você e para mim: você não consegue tomar decisões sem a ajuda de Deus. Por mais inteligente que você seja, você não consegue avaliar a situação, avaliar as circunstâncias o suficiente para tomar uma decisão acertada. E quantas vezes a gente olha para o nosso passado e questiona coisas do tipo: meu Deus, por que eu fiz isso? E às vezes no presente a gente olha e hoje parece que é tão óbvio que ia dar errado. E por que a gente escolheu aquilo? Por que a gente disse aquilo? Por que a gente fez aquilo? E aí a gente pensa assim: meu Deus, parecia que estava tão claro que era decisão errada tomar, só que a nossa mente engana a gente. A nossa mente, ela calcula, ela faz artifícios, ela faz manobras para nos convencer de que o que nós queremos é o certo. Mas a gente precisa abrir mão de toda a nossa sabedoria, de toda a nossa inteligência, e a gente precisa admitir que a gente é limitado demais para entender o futuro, a gente é limitado demais para conhecer o que é melhor para a gente, que a gente precisa incluir Deus e pedir o socorro de Deus. A gente precisa, de fato, abrir mão da nossa vontade, dos desejos mais íntimos, mais profundos do nosso coração e ser corajoso o suficiente para dizer: Deus, eu não sei escolher, Deus escolhe por mim, eu abro mão da minha vontade. Isso é renovação de mente. A pessoa que não abre mão da sua vontade, a pessoa que confia na sua própria inteligência para tomar decisões, certamente vai errar e vai errar muito. O nosso coração é pecador, o nosso coração é enganoso e ele sempre vai encontrar maneiras de manipular a situação e nos fazer caminhar na direção errada. Mas com a vontade de Deus para a minha vida, com a mente renovada, que é o que Deus deseja para mim, eu vou conseguir tomar decisões certas. E a Bíblia fala isso em Romanos capítulo 12, versículo 2, que diz: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês.
Assim, vocês que conhecerão a vontade de Deus, isso é, aquilo que é bom, perfeito e agradável. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo. Como vivem as pessoas deste mundo? As pessoas deste mundo têm um conceito, têm valores, têm pensamentos a respeito da vida que para muitos cristãos é normal, não tem nada a ver, é assim mesmo. Só que esse texto diz, olha, abandona o tipo de pensamento do mundo, abandona o tipo de pensamento do homem sem Deus. E faz o quê? Deixe Deus transformar você por meio de uma completa mudança de mente. O que Deus deseja é começar transformando os nossos pensamentos. O que Deus deseja é transformar a nossa mente, os nossos valores, para que a gente possa conhecer a vontade dEle na nossa vida. O caminho para eu conhecer aquilo que é bom, perfeito e agradável, o caminho para eu conhecer o que é a vontade de Deus, está em deixar que Deus transforme a minha mente, está em abandonar os velhos pensamentos, está em abandonar os velhos valores e deixar que os valores de Deus substituam eles. Deixar que as ideias de Deus substituam o nosso coração, a nossa mente. Deixar que os valores de Deus sejam impressos na nossa vida. Eu destaquei uma frase interessante. A mudança da nossa mente acontece à medida que a gente anda com Deus. Como que eu posso ter a mente renovada? Como que a minha mente pode ser renovada? Como que eu posso excluir os pensamentos velhos, os pensamentos de um homem sem Deus, e substituir pelos pensamentos de Deus, do próprio Deus? Como eu posso pensar mais parecido com o que Deus pensa? Andando com Deus. A mudança da minha mente acontece à medida que nós andamos com Deus. À medida que eu passo a andar com Deus, a palavra de Deus passa a ser a lâmpada que vai dirigir o meu caminho, que vai guiar meu passo, que vai me mostrar a direção certa. A Bíblia diz que ela mesma é lâmpada para os meus pés. Lâmpada é aquela luz que vai na frente me guiando, me mostrando a direção para que eu não caia, para que eu não tropece, para que eu não erre o caminho. Se você começar a andar com Deus e você começar a viver a palavra de Deus, você vai começar a ter uma mente renovada e você vai ter condições de tomar decisões certas. John Stott disse, nossa mente é renovada pela palavra e pelo Espírito Santo. Depois nós nos tornamos aptos para discernir e desejar a vontade de Deus para a nossa vida. Vou ler de novo essa frase com você. Nossa mente é renovada pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo. Depois nós nos tornamos aptos para discernir e desejar a vontade de Deus. John Stott está dizendo que se você mergulhar na palavra de Deus, se você se envolver com a palavra de Deus, deixar o Espírito Santo guiar você, você vai estar tão próximo de Deus, caminhando com Deus, que você vai ter condições de tomar decisões certas na sua vida. Somente através da palavra de Deus, somente através da ajuda de Deus, do caminhar constante com Deus, que você vai ter condições de tomar decisões certas na sua vida. E a própria Bíblia fala isso a respeito dela em Provérbios 3:2, que diz: os meus ensinamentos lhes darão uma vida longa e cheia de sucesso. Você quer ter uma vida longa, uma vida cheia de sucesso? Vida cheia de sucesso significa vida que tomou decisões certas. Significa que uma pessoa que tomou decisões certas, uma pessoa que tem sucesso, passou pelo processo de tomar decisões certas. Você quer saber o segredo disso? Você quer saber o segredo de ter uma vida de sucesso, de acordo com esse texto de Provérbios? Você só vai ter vida longa e cheia de sucesso se você tiver os ensinamentos da palavra de Deus no seu coração. Então, para eu ter a minha mente renovada, eu preciso me tornar um estudioso da palavra de Deus. Para eu ter minha mente renovada, eu preciso aproveitar cada oportunidade da minha vida para conhecer a Bíblia. E aí eu me lembro com muito orgulho da minha classe aqui da trilha. Cadê o povo do Provérbios? Onde que eles estão? Se manifestem, façam barulho. Onde vocês estão, galera? Isso, pode fazer barulho. Esse povo aí são os meus alunos. E a classe está lotada, né, pessoal? Isso mostra que as pessoas estão querendo aprender mais a palavra de Deus. Nós já trocamos de sala hoje. Nós fomos para uma sala maior. E se a gente continuar assim, a gente vai lá para o multifuncional. Amém? Por quê? As pessoas estão querendo conhecer a palavra de Deus.
E aí eu estava dando aula semana passada, começando o estudo de Provérbios com os meus alunos, e uma aluna deu uma ideia. Ela falou assim: Camila, terça-feira é dia 1º. Provérbios tem 31 capítulos. Mês de julho tem 31 dias. Por que terça-feira a gente não começa a ler Provérbios e a gente vai ler Provérbios o mês de julho todo? Falei, adorei a ideia. Adorei a ideia. E aí nós combinamos, fizemos esse acordo da nossa turma ler um capítulo por dia do livro de Provérbios. Para ninguém esquecer, terça-feira eu mandei 44 mensagens. Lembrando o povo, gente, é hoje que a gente combinou de ler Provérbios. Estamos juntos aí, vamos. E estou achando bacana, porque várias pessoas estão chegando para mim e estão falando, estou lendo Provérbios. Tem um aluno que todo dia me manda um versículo de Provérbios. Ele lê o capítulo de Provérbios, ele escolhe um versículo que chamou a atenção dele e ele manda para mim. Meu celular está colecionando mensagem. Pode mandar, Riquel, estou adorando. Isso mostra o interesse pela palavra de Deus. Isso mostra o desejo que essas pessoas estão tendo de crescer com a palavra de Deus. E isso é bíblico. Deus quer que o nosso coração esteja apaixonado pela palavra dEle. Deus quer que nós sejamos estudiosos da palavra dEle. Sabe por quê? Quanto mais você se encher disso daqui, quanto mais você se encher de Bíblia, mais você vai se esvaziar para o pecado, mais você vai esvaziar para o que Deus não gosta, mais a mente de Deus vai estar no seu coração, na sua mente, e você vai desejar o que Deus deseja, você vai amar o que Deus ama, você vai odiar o que Deus odeia. E olha só o que a Bíblia fala no Salmo 37:4, deleite-se no Senhor. Gente, o que é deleitar no Senhor? Deleitar no Senhor é sentir prazer no Senhor, é colocar nele a fonte da sua felicidade, é ter em Deus a sua maior afeição. Deus se torna o alvo do seu amor mais profundo. Deus se torna o objetivo da sua devoção, do seu afeto. Deus se torna o grande amor da sua vida e você suspira por Deus. Isso é se deleitar no Senhor. E sabe o que o restante do versículo diz? Deleita-te no Senhor, Ele vai fazer o quê? Realizar os desejos do seu coração. Por que Deus realiza os desejos do meu coração se eu me deleitar nele? Porque se eu me deleitar em Deus, eu vou estar tão próxima de Deus, tão íntima de Deus, que os desejos de Deus vão ser colocados no meu coração, e eu vou desejar o que Deus deseja, então por isso Ele vai me dar. Tem uma história conhecida, talvez você já tenha ouvido, até eu mesma contando, mas eu sempre conto ela. Sabe aquela pessoa que não tem muita piada? A história do menino e da bicicleta. O pai queria muito dar um presente de aniversário para o filho. E ele perguntou: meu filho, o que você quer de presente? E o filho disse: pai, eu não sei. Você já teve uma sensação assim? Alguém queria te dar um presente, você não sabia o que você queria? Eu já fiquei assim algumas vezes. E esse menino não sabia o que ele queria. Só que o pai sabia o que queria dar. O pai queria muito dar uma bicicleta para o menino. E não era qualquer bicicleta, era a bicicleta. Então esse pai saiu para passear com o filho, entrou numa loja de bicicletas, encontrou a bicicleta que ele queria dar para o filho, e ele disse: olha meu filho, que bicicleta linda, olha a cor dessa bicicleta, olha as marchas, olha o design dela, ela tem uma potência, e falou muito bem daquela bicicleta. E eles foram para casa, e depois, chegando no dia do aniversário do filho, o pai fez a mesma pergunta: filho, o que você quer ganhar de presente? E o filho respondeu: pai, eu quero aquela bicicleta que a gente viu na loja. Sabe o que o pai fez? O pai foi lá na garagem e pegou a bicicleta e deu para o filho, porque ele já tinha comprado a bicicleta e a bicicleta já estava guardada para o filho. Quando a gente pensa em mente renovada para saber tomar decisões, a gente está falando desse nível, desse tipo de relacionamento. Ter a mente renovada para tomar decisões certas significa andar íntimo com Deus. Assim como esse filho com esse pai. E quantas vezes Deus quer te abençoar e você não sabe nem o que você quer. Hoje você quer uma coisa, amanhã você quer outra, ou você não sabe o que pedir para Deus. Assim como aquele menino. Só que Deus quer caminhar com você em intimidade, em proximidade, em afeição. E Ele quer ficar tão perto de você, ao ponto de colocar no seu coração o desejo por aquelas coisas que Ele já separou para você. E aí, na hora que você pedir, Ele vai te oferecer o que está no seu coração, porque Ele já colocou lá antes.
Por isso que se você se deleitar no Senhor, Ele vai realizar os desejos do seu coração. Porque você vai estar íntimo dEle e Ele vai colocar no seu coração aquilo que Ele deseja. E quando você pedir, você vai receber. Então como que eu posso tomar decisões certas? Deixando Deus renovar a minha mente. E como que eu renovo a minha mente? Andando com Deus, tendo intimidade com Deus, aproveitando cada dia mais a palavra dEle. E aí, quando procuramos conhecer a palavra de Deus, Ele coloca os desejos corretos no nosso coração. E em seguida, realiza esses desejos, pois passamos a ter uma mente nova. Quer tomar decisões sábias? Não seja só um cristão de nome. A igreja no Brasil e no mundo está cheia de cristãos nominais. Cristãos que têm o nome no hall de membresia de uma igreja, mas que não vivem essa intimidade e essa profundidade de relacionamento com Deus. Não seja só um cristão nominal, não seja um cristão que vai à igreja aos domingos, mas que durante a semana não vive intimidade com Deus. Se você quer tomar decisões certas, você vai ter que andar com Deus diariamente, passo a passo, vai ter que incluir Deus em cada detalhe da sua vida, vai ter que se envolver profundamente com Deus. Então como que eu posso tomar decisões certas? Primeiro, deixando Deus renovar a minha mente, andando com Deus. Através da palavra de Deus, a minha mente vai sendo renovada, eu vou sendo cheio de Deus e vou tomar decisões. Então, nunca tome uma decisão que o leve a desobedecer o ensino da Bíblia. Deus nunca vai direcionar você para fazer qualquer coisa que esteja contra a palavra dEle. Então, se você for um estudioso da Bíblia, se você encher a sua mente da palavra de Deus, Deus vai renovar a sua mente, Deus vai te orientar para tomar decisões certas. Você vai saber o que essa palavra ensina e você vai caminhar sempre na direção dela, do que Deus diz aqui. Então nunca tome uma decisão na sua vida que vai contra essa palavra. Mas como saber se vai contra? Conhecendo. Então se torne um estudioso da palavra de Deus, para que você tenha a sua mente renovada, para que você consiga tomar decisões certas na sua vida. Segundo, tomo decisões certas aprendendo a ser sábio. Como que eu posso me tornar uma pessoa sábia? Porque uma pessoa sábia é uma pessoa que toma decisões certas. Como que eu posso ser uma pessoa sábia? Primeiro, gente, você precisa entender o que a sabedoria não é. A sabedoria não está ligada à idade. Porque a pessoa é mais velha do que eu não significa que ela é sábia. A sabedoria também não está ligada a grau de instrução. Não significa que uma pessoa que tem mais estudo do que eu tem mais chance de ser sábio do que eu. Não é verdade. Sabedoria também não está ligada a gênero, não importa se você é homem ou mulher, se você deseja sabedoria, Deus quer te dar. E a Bíblia diz isso em Tiago, capítulo 1, versículo 5, que diz: mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Ele a dará, porque é generoso e dá com bondade a todos. Deus dá com bondade a todos. Deus dá com bondade para você, para mim, para todos nós. O texto está dizendo, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Então como que eu posso me tornar sábio? Pedindo. Deus, me faz uma pessoa sábia. Deus, me ajuda a ter sabedoria. Só que o problema, gente, é que às vezes a gente quer entender a palavra de Deus pegando textos isolados e querendo interpretar a Bíblia a partir de um texto solto. E aí, se a gente for fazer isso com esse texto aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai dizer, Deus faz de mim uma pessoa sábia. E vou cruzar os braços e vou ficar esperando que a sabedoria caia sobre a minha cabeça. Só que eu preciso entender o que a Bíblia como um todo fala a respeito da sabedoria. E Provérbios 1:7 diz: para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Então esse texto diz que se eu quero ser sábio, se eu quero receber a sabedoria, além de pedir, como Tiago disse, eu preciso temer a Deus. O princípio da sabedoria é temer a Deus. A sabedoria começa no temer a Deus. Então tá, se eu quero ter uma mente renovada para tomar decisões sábias, e eu quero aprender a ser sábio para tomar decisões certas. Aí eu entendo que para ser sábio,
Eu preciso temer a Deus. Aí a gente sai daquela ideia de cruzar os braços e ficar esperando a sabedoria cair sobre nós. Temer a Deus vai precisar de algumas atitudes suas. Vai precisar de algum esforço seu. Porque você não passa a temer a Deus e se tornar um sábio de um dia para o outro. Ser cristão e continuar sendo cristão e ser um bom cristão implica em arregaçar as mangas, sair da zona de conforto, estudar a palavra de Deus, buscar a presença de Deus. Sem isso você não vai saber tomar decisões certas. E aí, para você se tornar uma pessoa sábia e então poder ser uma pessoa que teme a Deus e buscar a sabedoria, você primeiro precisa entender o que significa temer a Deus. Normalmente a gente minimiza o que significa temer a Deus. Normalmente quando alguém pergunta assim, o que significa temer a Deus? A gente responde, temer a Deus é respeitar Deus. Ótimo, de fato temer a Deus é respeitar Deus. Mas temer a Deus vai muito além de simplesmente respeitar a Deus. Temer a Deus significa ter uma reverência profunda pela pessoa de Deus. Significa respeitar a Deus profundamente, de uma forma santa. Temer a Deus também significa entender que Deus odeia o pecado. E se eu quero temer a Deus, eu também preciso odiar o pecado. Então eu só posso ser sábio se eu temer a Deus. E eu só posso temer a Deus se eu entender que temer a Deus é uma reverência profunda. Temer a Deus, reverenciar a Deus, implica em odiar o mal. Isso está em Provérbios 8:13, que diz: o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho, a boca perversa, eu os aborreço. Deus odeia o mal. Temer a Deus significa odiar o mal junto com Deus. O temor é a base que nos ajuda a caminhar com Deus, que nos ajuda a entender a vontade de Deus, que nos ajuda a tomar decisões certas. Eu vi uma história do livro de histórias de Rabi, de Martin Buber, que diz a história de Zúzia, um homem que fez uma oração mais ou menos assim para Deus. Eu vou parafrasear a oração dele para ficar mais simples. Ele disse: Senhor, eu te amo tanto, mas não te temo o suficiente. E ele repetiu essas palavras desesperadas. Ele disse: Deus, eu te amo tanto, mas não te temo o suficiente. E aí ele pede desesperado: Deus, coloca no meu coração o mesmo temor que existe no coração dos anjos. Imediatamente, Zúzia sentiu um medo tão grande que ele se enfiou debaixo da cama, apavorado. E logo ele se deu conta de que aquele temor que ele queria não era bom. E aí imediatamente ele faz a sua segunda oração e ele diz: Deus, eu quero te amar como eu te amava antes. E aí Deus de novo ouve a oração de Zúzia e acalma o coração dele, ele sai de debaixo da cama e ele entende, e ele nos ensina uma lição importante. Quando a gente teme a Deus, a gente deve temer por amor. O cristão não deve ter medo de Deus. O cristão deve ter amor por Deus. E esse amor por Deus deve ser tão grande que nos faz afastar do pecado. E talvez uma história que nos ajude a entender melhor o que significa temer a Deus seja a história de uma mãe com um filho. A gente sabe socialmente, todo mundo fala, que não existe amor maior no mundo do que amor de mãe, não é verdade? Com algumas exceções que a gente vê de algumas mazelas por aí, a gente sabe que é verdade. Amor de mãe é grande demais, você só entende isso depois que você tem um filho. Então eu quero que você entenda uma situação para você entender melhor o que é temer. Uma mãe deseja muito um filho, e essa mãe engravida, e ela se dedica ao filho e transmite amor ao seu filho desde o ventre. E aquela criança é gerada com amor, e ela nasce e continua recebendo amor.
E ela se sente amada, e ela cresce num relacionamento de amor com a sua mãe, de amizade com a sua mãe. Ela cresce e se torna amiga da sua mãe. Ela ama demais a sua mãe. E aí, por causa desse amor, ela toma uma decisão: eu quero obedecer a minha mãe. Eu não quero fazer nada que entristeça a minha mãe, porque eu amo tanto a minha mãe, que eu quero fazer de tudo para ela ficar feliz. Eu não quero desapontar a minha mãe. Então essa menina, esse filho, ele se esforça para agradar a mãe. Não porque tem medo da mãe, mas porque respeita tanto, porque ama tanto que não quer entristecer. Então temor é isso. Temer significa ter uma reverência tão grande por Ele, Deus, que vai influenciar o modo como nós vivemos. Se você teme a Deus, se você tem esse respeito profundo por Deus, baseado no amor, o seu modo de viver vai ser diferente, as suas atitudes vão ser diferentes, o seu comportamento vai ser diferente, porque você vai viver baseado no amor que você tem por Deus, e você teme a Deus, então você se afasta do mal, porque você quer agradar a Deus. Temer a Deus é respeitá-lo, submeter-se a Ele, louvá-lo com admiração. Você sente admiração por Deus. É como se você estivesse diante de uma bela paisagem, né? E muitas vezes, muitos aqui já postam belas paisagens no Facebook. E essas paisagens nos inspiram adoração. A gente olha para uma coisa bela e a gente pensa: uau, foi Deus que fez. E a gente é inclinado a adorar a Deus. A gente sente uma gratidão pelo cuidado de Deus quando a gente vê isso. O temor deve ser gerado por esse mesmo sentimento de admiração por Deus. Da gente entender que Deus é santo, que Deus é todo-poderoso, que o amor dele é imutável e que por causa disso a gente deve temê-lo, a gente deve respeitá-lo, reverenciá-lo, ao ponto da nossa vida toda ser influenciada por ele. E aí a gente entende, amor e temor andam juntos. O que tudo isso tem a ver com tomar decisões certas? Se eu temo a Deus, eu vou estar caminhando, dando o primeiro passo para me tornar uma pessoa sábia. E uma pessoa sábia é aquela que ama a Deus, que vive de acordo com os princípios de Deus, que está interessada em incluir Deus em cada detalhe da sua própria vida. Então isso tem tudo a ver com tomar decisões certas. Se você teme a Deus, você vai conseguir tomar decisões certas. Temer a Deus é uma reverência santa, que muda completamente o seu comportamento. À medida que você caminha com Deus, você vai mudando o seu jeito de agir para agradar a esse Deus. Sem temer a Deus é impossível adorá-lo. Sem temor é impossível servir, sem temor é impossível evitar o pecado, sem temor é impossível viver uma vida santa. O homem que teme a Deus, ele agrada a Deus com a sua maneira de viver, ele tem compaixão dentro do coração, ele é aceito por Deus, ele é abençoado, ele é confiante, ele é inimigo do mal, ele é agradável no jeito dele falar, ele é corajoso, tem dias prolongados por Deus. E aí, Eclesiastes 12, 13, resume tudo. Diz o seguinte: agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça os seus mandamentos, porque isso é essencial para o homem. Esse texto resume essa questão do temor. Quando eu aprendo a temer a Deus, eu adquiro sabedoria. E com isso, eu posso tomar decisões certas. Resumindo tudo que a gente viu até agora, tomo decisões certas através da renovação da minha mente e através do aprendizado da sabedoria. Quer tomar decisões certas? Siga esses 2 conselhos da palavra de Deus. Deixe Deus renovar sua mente cada dia. Caminhe com Deus ao ponto de ser tão íntimo dele que você vai amar o que Deus ama, desejar o que Deus deseja. Aprenda a ser sábio. Comece temendo ao Senhor, pedindo a Deus que desperte no seu coração um respeito profundo por Ele, uma admiração profunda por Ele, para que você possa se tornar uma pessoa sábia. Mas tudo isso que eu falei se resume na ideia de que você só vai conseguir tomar decisões certas na sua vida se você incluir Deus na sua vida.
Se você incluir Deus no seu cotidiano, se você incluir Deus nas decisões que você tem que tomar, se você for uma pessoa que caminha de fato com Deus cada passo da sua vida. E aí eu quero orar por você que está me ouvindo aqui nessa noite. E eu queria que você pensasse na sua vida. Você está diante de alguma decisão importante? Você precisa tomar uma decisão importante e você quer a ajuda de Deus, mas você sente que você não entregou tudo para Deus. Você talvez tenha entregado uma parte da sua vida, alguma área da sua vida para Deus, mas talvez você não tenha entregado tudo. Talvez você esteja segurando alguma coisa. E se nessa noite você quer dizer: Deus, eu entrego a minha vida toda para o Senhor. Deus, eu abro mão da minha vontade para que eu possa conquistar, Deus, a minha mente renovada e o meu coração sábio. Se você tem esse desejo no seu coração de nessa noite incluir Deus em cada passo da sua vida, eu quero orar por você, mas eu quero saber quem você é. Queria desafiar você a levantar a sua mão para que eu pudesse orar pela sua vida. Deus te abençoe. Deus abençoe você, você também. Deus te abençoe. Deus abençoe você. Amém. Deus te abençoe. Essa é uma decisão que você precisa tomar, que pode mudar toda a sua vida. Incluir Deus em cada detalhe. Não deixe nada para trás. Deus abençoe você também. Eu quero orar por você que está levantando a mão, pedindo a Deus para incluir cada detalhe da sua vida com a mão dele. Deus, eu quero entregar nas tuas mãos essas pessoas que estão dizendo: Deus, ajuda a organizar minha vida. Ajuda-me, Deus, a fazer as mudanças, os ajustes. Ajuda-nos, Senhor, nos tornarmos estudiosos da tua palavra, para que possamos ser cheios dela, para que a nossa mente seja renovada. Ajuda-nos, Senhor, a temer a Ti com um amor profundo no nosso coração, para que possamos, Deus, ser guiados por Ti em cada passo da nossa vida. Segura, Deus, nessas mãos e dê a eles, Deus, a direção que eles precisam. Eu sei que o Senhor deseja ajudar cada um aqui. Deus, mas talvez também tenha pessoas aqui nessa noite que estejam sofrendo por conta de alguma decisão errada que tomou. E eu sei que o Senhor é o Deus que restaura esperança. O Senhor é o Deus que restaura sonhos. O Senhor é o Deus que muda histórias. E eu te peço nessa noite, Deus, muda a história de muitas pessoas aqui. Eu sei que o Senhor é um Deus gracioso, que perdoa. E eu sei que muitas decisões aqui foram tomadas sem a orientação do Senhor. Pessoas que estavam longe do Senhor. Pessoas que estavam longe da tua vontade, do teu plano para a vida delas. Pai, que essas pessoas possam, Deus, entregar-se novamente a Ti. Pedir o Teu socorro e que a vida delas daqui para frente, Deus, tenha um novo rumo, uma nova direção para a glória do nome do Senhor. Deus, nós somos tão pequenos, somos tão dependentes do Senhor. Nos ajuda, Pai, a ter um coração diferente, que tema ao Senhor, que anda nos Teus caminhos, que vive a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém.